E aí, oitavo ano, saudade de vocês, como é que vocês estão? Pois é, né? A pessoa some desde novembro do ano passado e reaparece aqui, linda e bela e de cabelão, para poder ensinar para vocês e assumir os bimestres a partir desse, né? A partir desse momento, as aulas retornaram a ser comigo, né? Passaram a ser comigo novamente. É um prazer imenso estar de volta. E uma pena não podermos estar, não podemos estarmos juntos fisicamente, né? No momento é virtualmente, mas o carinho é o mesmo. O que a gente vai falar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre todos os conteúdos que serão trabalhados nesse bimestre, tá? Primeiro eu selecionei um capítulo e daqui a gente vai dar continuidade. Vocês pararam em Revolução Francesa com a professora Iris e acredito que vocês já tenham até falado dos antecedentes e tudo mais, só que nós vamos ter que voltar nisso. A gente precisa falar desses antecedentes novamente, tá? De falar de como estava a França antes disso tudo acontecer, de estourar toda essa revolução no país. Poxa, professora, mas por que você tem que voltar? A gente tem que voltar para o assunto não ficar descontextualizado, tá? Se você já entendeu e conforme eu for falando, você vai lembrando, vai passando um mapinha na sua cabeça, show de bola. Se você ficou meio na dúvida ou esqueceu nesse período aí de quarentena, a gente tá meio realmente sem rotina, tá um pouco desligado, não tem problema nenhum. A gente vai voltar agora e vai ver tudo isso novamente. Então é bom para que vocês fiquem por dentro do assunto com mais ênfase, tá? Então a gente está falando de Revolução Francesa. Quais são os antecedentes? Primeiramente a gente precisa entender como é que estava a França, né? Então a França estava em guerra. A França passou pela guerra, ela ajudou, né? Ela forneceu a guerra de independência dos Estados Unidos, né? Ela vai lutar ajudando os Estados Unidos contra a Inglaterra. E isso também vai dar uma saturada, a França vai ficar desgastada com isso, vai ter um rombo no orçamento. Ela também participou da Guerra dos 7 Anos. Então, o que acontece? Guerras trazem custos. A França estava investindo uma coisa que ela nem tinha para investir, tá? Tava gastando um dinheiro que ela não podia gastar. É aquela coisa, né? Quando a gente vai no shopping e resolve comprar uma coisa que a gente não pode comprar, que a gente olha e fala assim, caraca, mas se eu gastar esse dinheiro eu não vou conseguir pagar a conta da luz. Pois é, mas a gente gasta e depois a gente fica desesperado. E o dinheiro da luz? A França tava assim, né? A França, ela gastava e depois ela pensava o que ela ia fazer. E nesse o que ela ia fazer, ela resolveu aumentar os impostos. Então você aumenta os impostos para quem? Para o terceiro estado. A gente vai lembrar que na época da Revolução Francesa, a sociedade francesa estava dividida em 3 formas: clero, nobreza e o povo, né? Então a gente vai ter o clero, o pessoal da igreja, a nobreza, né, que envolve o rei e tudo mais, e a gente vai ter o povo. O povo era mais de 95% da população. O restante estava dividido entre esses 2 estados, tá? Então a gente vai perceber o quê? O que a gente vai perceber nesse contexto? A gente vai perceber que só quem estava pagando imposto para os outros estados viverem no bem bom era o terceiro estado. Então, nesse momento, a população francesa já estava muito saturada, já não estava mais aguentando isso, né? Essa exploração toda. Para piorar a situação, a gente vai ter uma seca em 1788, um ano antes da Revolução estourar, que vai fazer com que o preço dos produtos agrícolas vá às alturas. Então você vai ter um momento de carestia na França. O que é isso? Carne, produtos agrícolas, né, trigo, enfim, tudo isso vai encarecendo, por exemplo, se encarecer o trigo, vai encarecer o preço do pão. E a população está numa situação onde nada pode encarecer mais, ela não está podendo pagar, né? Então, vai fazer com que a população se descontente. Luís XVI, para tentar resolver essa situação, vai convocar os Estados Gerais, vamos dizer assim, é uma reunião, uma convocação, né, que você não tem desde 1614, e eles estão em 1789, e aí nessa convocação você vai ter membros dos 3 estados.
E a votação vai ser uma votação por estado, ou seja, cada estado tem direito a uma opinião. Você não vai votar por cabeça. Se fosse por cabeça, o povão era muito mais gente, então a quantidade do povão era a vitória certa. Mas não é assim. O voto vai ser por estado. Cada estado vai dar um voto. É claro que o povão vai perder, porque o clero e a nobreza, eles têm os mesmos interesses, né? Então eles vão sempre ser fechamento. E o outro estado vai sobrar. É nesse momento que o terceiro estado não aceita, né, essa coisa de aumento dos impostos, essas decisões que não beneficiam, literalmente, o terceiro estado, e eles vão abrir a Assembleia Nacional Constituinte. Daqui para lá, a gente vai estudar aos poucos. Eu dei uma pincelada nesses antecedentes, rapidamente aqui, mas a gente vai voltar nisso com mais calma, podem ficar tranquilos, né? E hoje a gente está dando uma pincelada para a gente poder relembrar o que a gente vai ver, o que a gente já viu e compreender o que a gente vai ver, né? Então daqui para frente a gente vai estudar o quê? Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai estudar monarquia constitucional, a gente vai estudar convenção, diretório e consulado, né? São partes da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela é uma revolução, vamos dizer assim, de uma maneira geral, longa, né? Que a gente tem várias partes para que a gente estude, né? Quem eram os jacobinos? Quem eram os girondinos? Quem era o pessoal de direita, o pessoal de esquerda, que tanto se fala? O negócio de direita e esquerda aparece aqui, ó, na Convenção Nacional. A Convenção Nacional aparece logo depois da monarquia constitucional, que é justamente o próximo assunto, tá? E aí a gente vai entender quem era o pessoal de esquerda, quem era o pessoal de direita e o pessoal de centro, tá? Que não tem um lado definido. Isso aqui é matéria para as próximas aulas. Nas próximas aulas a gente vai desmembrar, desmanchar a Revolução Francesa em pedacinhos para que a gente entenda. Hoje, o mais importante é que vocês entendam por que a França estava enrolada financeiramente, né? Por que a França aumentou os impostos? Ela vai viver no bem bom, a nobreza e o clero, e o povão naquelas condições precárias, tendo que pagar imposto em cima de imposto, né? E você entenda que a convocação dos Estados Gerais não podia ser por cabeça, porque fatalmente o primeiro e o segundo estado perderiam. Por isso teve que ser um voto para cada, né? Para cada estado. E também quero que você entenda que a Assembleia Nacional Constituinte, ela vai ser formada justamente pelo terceiro estado, que se revolta com a decisão tomada nessa convocação dos Estados Gerais, tá? Daqui para frente, a gente vai desmembrar os outros assuntos. Um beijo, fiquem com Deus, morrendo de saudade de vocês, ó, coraçãozinho. Até a próxima aula.